E pesa no nosso bolso também, né? Porque quem paga, no final das contas, somos nós também. É um choque, né, para É. os receptadores. Pois é. E aí, gente, né, pra iniciar aqui o nosso programa, a nossa primeira entrevista de hoje, 10 horas e 10 minutinhos, a gente tava até numa conversa aqui antes, né, sobre os nossos pets, né, sobre os nossos gatinhos, sobre os nossos cãezinhos, antes de iniciar o nosso programa. Edivan Martins, você já teve que viajar com seus pets? Com seu cãozinho? Já teve em algum momento que você teve que viajar com sim. ele, se levar? É um problema, meu Deus, não fale não. Esse é o tema de hoje, é? 2. Isso é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Será mesmo? Eu não gosto nem de me lembrar, Ixi, Maria, mas olha... sem brincadeira. Porque quer queira, quer não, gente, os cães e os gatos se tornaram, né, parte da nossa família, e outros animaizinhos também, né? A gente às vezes se resume ao cão e gato, mas a gente tá falando dos animaizinhos como um todo, né? Desde passar ali um final de semana na praia, né, até viagens internacionais, acaba que os tutores ali revelam o desejo, né, de levar os seus pets consigo. Às vezes é muito importante mesmo você levar, ele acaba que o pet não consegue ali, né, ficar sem o seu tutor. Mas de acordo com a legislação brasileira, gente, de outros países, alguns documentos, viu, são exigidos. E se você está pensando em viajar, tá com algumas dúvidas aí, né, sobre como levar o seu pet, a gente vai conversar a partir de agora com o veterinário Renato Godeiro. Tá conosco hoje aqui para tirar justamente essas dúvidas, né, de a gente pensar ali, pô, vou viajar, como é que eu vou fazer com o meu cãozinho, com o meu gatinho? Se eu levo, se eu não levo, né, Renato? Tem todas essas dúvidas que a gente acaba como tutor tendo ali, né? É importante levar? Não é importante levar? Qual é a configuração melhor, né, quando a gente trata dos nossos pets? Seja muito bem-vindo, viu? Bom dia para você. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder explanar um assunto tão delicado e como você Demais, mesmo ouviu, viu? É. O susto que É dor de cabeça para alguns, pra né? alguns, mas é aquela coisa, né? Você Sim. chamando o profissional capacitado que sabe entender todo o processo é uma coisa realmente bem tranquila. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite, tanto da Jovem Pan News como da Roval Farmácia de Manipulação Veterinária, que foi que me chamou para poder explicar um pouco Sim. sobre esse tema. Então, assim, como a gente sabe, atualmente o cão ele deixou de ser apenas aquele animalzinho de estimação que ficava Sim. atrás da casa, geralmente, para ser um cão de guarda, e hoje passou a ser membro da família. Sim. É como realmente ele é tratado hoje como realmente deve ser. Então, muitos tutores, têm a necessidade em levar esse animalzinho para seu lazer, sua diversão, suas viagens. Às vezes vão passar 15 dias em outro país e a gente prepara toda a documentação com todo o cuidado. Documentação? Precisa de passaporte? O passaporte ele não é exigido, não é obrigatório. Carteira de identidade? Não. O que é assim, porque cada país ele existe um protocolo específico, certo? Dentro do Brasil é mais tranquilo. A gente precisa ter apenas que seu animalzinho ele tenha a vacina antirrábica dentro do realizada há pelo menos 21 dias. Sim. Se eles têm mais de 90 dias de idade, acima de 3 meses, se ele tem menos de 90 dias, ele não tem essa necessidade de vacina antirrábica. Ele pode viajar apenas com atestado de saúde. Certo. Mas para outros países, são protocolos bem diferentes e são muito variados. Tem países que você precisa fazer essa documentação com antecipação de pelo menos 4 meses. Olha aí. Então, assim, chega muito pra gente tutores querendo embarcar. Eu tô viajando daqui a 2 meses para Portugal. Sim. Ele não fez nenhuma documentação. Infelizmente, ele não vai conseguir embarcar. A não ser que ele consiga uma derrogação da diplomacia de lá, liberando que ele consiga entrar com esse animalzinho nesse país sem a documentação realmente exigida pelo país. Mas diante de nós veterinários, nós não conseguimos fazer essa documentação dentro desse período que ele... Então, acho que a primeira dica, né, Renato, é justamente isso. Você que, de repente, está pensando em viajar, principalmente uma viagem internacional, já tem que preparar essa documentação 4, 5 meses antes, né? Até para ter ali um período, né, que você vai estar tranquilo, com tudo organizado, né? Dentro da... toda a papelada organizada para poder viajar com o seu animalzinho, né? Justamente, você precisa se programar. Sim. Né? Então, eu estou pensando em fazer uma viagem daqui a 6, 7, 8 meses. Eu tenho que primeiro saber qual é o país, ver as exigências daquele país e aí entrar com um profissional capacitado que consiga fazer tudo passo a passo para que você não tenha nenhum tipo de problema. Mas precisa ter aquela inscrição, a certidão de nascimento, o pedigree, qualquer cachorro pode ir? Não, qualquer cachorro... super vira. Qualquer cachorro ele pode viajar, certo? Mas assim, existe qualquer porte também, né, Renato? Pode. Agora, cada companhia aérea tem as suas especificações. Vamos lá. O ideal, a gente pode viajar com o animalzinho, tanto na cabine quanto no porão. Para isso, existe um peso. Porque ninguém vai colocar, teoricamente,
Até pode, Edvan. Não, pai. Pode. No meio dos passageiros? Hoje em dia existe. Se você tem um cão de apoio emocional, Sim. você com a. Aí não é mais nós com veterinário. Você vai junto a um psicólogo, consegue a Sim. documentação, que é aquele cão de apoio emocional. Sim. Junto com o advogado, você consegue a liberação Sim. para embarcar com esse animal dentro de um avião comercial e ele consegue com você lá na frente. Sim. Agora, claro, todo um cuidado que a companhia aérea, juntamente com tudo que foi determinado no auto judicial, você consegue embarcar. Eu já vi casos de Rottweiler viajar dentro da cabine. Então, assim, é uma coisa comum? Não. Mas pode acontecer. Hoje em dia, se consegue fazer com todo o cuidado para não ter nenhum tipo de problema junto para os outros passageiros. Tá entendendo? Mas a gente consegue fazer. Mas algumas companhias, elas exigem um peso ideal de até 10 quilos juntamente com a caixa de transporte para esses animaizinhos irem naquele compartimento que fica debaixo do banco. Certo. Se o animal ele comporta-se de 10 a 25 quilos, ele vai no porão. Lembrando, existem algumas espécies de animais conhecidas como braquicefálicos, que são aqueles animais que têm o focinho mais curto, aquela dificuldade respiratória, porque é a anatomia da raça, como pug, lhasa, shih tzu, que tem que ter o cuidado. Então, por isso que esses animais, essas companhias não permitem que eles viajem no porão. Sim. Tem que se limitar a viajar na cabine. O problema é, alguns desses animais têm mais de 10 quilos. Ah, sim. E aí a companhia não permite. Aí vem todo o processo de você conseguir juridicamente pra você uma documentação. pedir uma autorização, né? Tanta coisa que a gente não conhece. Pois sabia é. que você podia levar um pitbull dentro da mala, né? Mas assim, Mas tem que solicitar, né? Todo um processo. Você manda comer 2 mãos da pessoa. Não, né? mas aí é um pitbull que não é, né? a gente... Tem todo um processo também aí por trás disso que não, às vezes não é nem um animal, né? O animal é... Né? É o espelho de um pois de um é, dono, né? De um dono que talvez não seja o mais adequado, né? Mas de toda e qualquer forma, né? O dono que não fechou a porta, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. E não instigar também o animalzinho para isso. Mas de toda e qualquer forma, esses documentos... Existe ali pelo menos... Só pra gente ter uma ideia, né, Renato? Documentos ali que seriam obrigatórios mesmo, para qualquer país. Tem como a gente dizer, assim, pelo menos um ali pra gente ter uma ideia? O documento, vamos dizer assim, um cartão de vacina com a vacina de raiva. Sim. É a principal exigência, só que existem outros países que exigem outros tipos de vacina. Por exemplo, o Uruguai, ele exige que o animal ele tenha uma sorologia negativa para leishmaniose, que é o calazar. Sim. Antigamente era obrigatória a vacina, só que a vacina deixou de ser produzida no Brasil. Então hoje a exigência é que ele seja negativo para sorologia. Aí você tem que fazer um exame de sangue. Tem que fazer um exame, mandar para geralmente para Minas Gerais, que é o laboratório que faz com 60 dias de antecedência. Assim, ele tem que estar dentro desse período de 60 dias, o atestado. A sorologia. Ainda tem isso? Tudo tem prazo. Tem alguns países que exigem determinados tipos de tratamento de parasitas internos, vermes chatos e redondos, como pulgas e carrapatos. Já tem outros que não precisa. Dentro do Brasil, por exemplo, é só vacina antirrábica e o atestado de saúde. Outros países, além do você fazer microchip, no Brasil você não precisa ser um animal microchipado. Sim. Outros países, como Estados Unidos, União Europeia, exigem. Com todas as informações, né? Tem todas as informações do animal, faz-se um protocolo de microchip e vacina antirrábica. Aí a gente aguarda um período de 30 dias, que é justamente para o animal ele produzir os anticorpos para poder entrar. Aqui no Brasil não, você faz a vacina de raiva com 30 dias, você não precisa nem saber se o animal teve anticorpos ou não, você consegue viajar. Sim. Nos outros países, eles, além de você fazer, eles querem que você comprove que o seu animal produziu imunidade. Então eles fazem uma sorologia, por isso que o custo é alto. Sim. Faz uma sorologia para ver se ele atingiu a titulação mínima necessária, que é 0,5 unidades internacionais, e aí conseguiu atingir, a gente tem uma quarentena, Europa, 90 dias, então só depois de 90 dias a gente consegue solicitar o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, junto ao gov.br. Nossa! E aí para os Estados Unidos é diferente, com 45 dias ele já permite o embarque. Só que os Estados Unidos têm uma particularidade em relação à União Europeia, porque essa sorologia ela tem validade de 1 ano. Depois de 1 ano, se você quiser viajar, você tem que fazer uma nova. Na União Europeia, não. Você fazendo a sorologia, se você nunca atrasar o cartão de vacina, ela tem, até os dias de hoje, ela tem validade, vamos dizer, vitalícia aí. Agora, caso tenha alguma mudança de protocolo, a gente não tem como saber. Mas, a princípio, hoje, as exigências são essas. Nossa, é uma burocracia, viu? Renato, aí a gente tá falando de avião. Se eu quiser ir pro Juazeiro. Eu quero ir pro Juazeiro, pagar uma promessa. Não, mas é verdade mesmo. Com aquele cheirinho de charque de comida, que todo mundo der a comida.
A viagem com carro, com ônibus também, né? Vamos lá. Em relação ao transporte terrestre, Sim. existe também as normas junto à ANTT, Sim. né, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, que existe o cuidado em se manusear o animal de forma correta. Não é aquele animal que vai ficar correndo pulando em cima do motorista, passageiro, ele tem que ter a sua cadeirinha de transporte seguro para poder ser levado de uma região para outra. E também, quando você sai de um estado para o outro, a gente tem que exigir que esse animal ele tenha um atestado de saúde com a vacina antirrábica. Não é porque é transporte terrestre que a gente adeus da também pode de qualquer forma, né? Pode viajar sim, agora tem que ter o cartão. Não, mas eu digo assim, viajar sem esse atestado da vacina, sem eu comprovar ali que tá vacinada, não pode também, Não pode, não pode. É território nacional. Porque a companhia aérea, às vezes, elas são mais minuciosas do que você tem que passar por sempre uma pessoa que vai poder fazer o check-in, aquela coisa toda, e verificar a documentação. Já na estrada, nem sempre você vai ter uma Polícia Rodoviária Federal ou Estadual que vai parar, solicitar a documentação e ver se está tudo ok. E muitos deles também desconhecem a legislação. Então tem clientes que viajam por conta e risco, sem às vezes um atestado de saúde, comprovando a saúde do seu animal, porque o grande problema é desse passo a passo, de você sair de um estado para outro, seja de carro, de avião ou de ônibus, é você transmitir raiva. Certo? A raiva é uma doença que todo mundo sabe, tem um grau de letalidade praticamente de 100%. Eu acho que no mundo só tem 4 ou 5 pessoas que sobreviveram à raiva, mas são sequeladas, né? Neurologicamente. Então, como é uma doença de controle obrigatório, a gente tem que ter todo esse cuidado. E tem que se fazer de forma correta, porque você pode estar levando a doença de um estado para o outro. E quando a vigilância epidemiológica fazer todo o passo a passo, vai descobrir que teve um erro aqui. Ou foi o veterinário do tutor. Alguns cachorros também não se sentem bem, enjoam durante um passeio ou durante uma viagem mais prolongada, uma viagem mais distante. Qual é o conselho? É preciso tomar alguma coisa? Porque vomitam, né? Às vezes vomitam, né? Com o chacoalhar do carro, as curvas, aquela coisa toda. É bom uma medicação, alguma coisa? Tem alguma medicação para evitar esses enjoos e vamos que ele faça um passeio mais agradável? Tem sim. Hoje no mercado existem medicamentos que podem ser utilizados para enjoo de movimento. Certo? Então, se seu animal ele sofre disso, é interessante entrar em contato com o veterinário, fazer a solicitação de acordo com o peso do seu animal, para que ele tome a medicação meia hora antes, para poder ter uma viagem tranquila. Nos voos internacionais também é interessante, porque assim, diferente de uma viagem de carro, que às vezes dura 1, 2, 3 horas, podendo durar até mais, sempre é interessante você fazer uma adaptação. Eu sempre repasso para os meus clientes. Eu vou viajar a Natal, geralmente Portugal, que é onde o pessoal está indo muito, até para mudança de endereço. Às vezes sai daqui e vai para Recife, de Recife vai para Portugal, ou vai daqui direto. Eu não quero uma viagem que vai durar aí, da hora que você chegar com antecedência para poder fazer toda a liberação de documentação do animal e tudo, é 7, 9 horas. Então, você tem que adaptar seu animal, tá dentro da caixinha de transporte 9 horas. Então, você tem que começar a fazer isso, você tem 90 dias para fazer isso. Então, você vai comprar a caixa de transporte, esse animal vai começar a dormir 1 hora dentro da caixa de transporte. Vai ter dia que vai ser 2, até chegar vários dias que ele vai estar dentro do tempo de 7, 9 horas dentro da caixa de transporte. Para quando chegar no dia da viagem, não tá com aquele animal. Não sentir tanto, né? Justamente. E aí, essa parte de... Muita gente fala, eu queria usar um tranquilizante para animal. Eu não aconselho. Por quê? Porque você pode sedar o animal de uma maneira que venha comprometer a parte respiratória dele, porque ele vai ficar num ambiente, se for na cabine debaixo de uma cadeirinha, um compartimento muito fechado, se for no porão, sozinho. Então, assim, eu gosto de fazer a adaptação para evitar o uso indicar o uso de... Existem uns naturais que podem ser utilizados, mas geralmente o pessoal quer que a gente faça um que deixe o animal realmente muito grogue, e aí se ele for diagnosticado não, né? Porque não é um veterinário que vai poder receber essa documentação, mas se for verificado que ele está com um comportamento estranho, o animal está como se fosse nauseado assim, eles podem até impedir o embarque do animal, porque é um risco para a companhia, e aí vem toda aquela burocracia depois, se acontecer alguma coisa com o pet. Todas essas regras também se aplicam a gatos? É a pergunta de Carol aqui. Sim, cães e gatos. Agora, gato tem algumas particularidades, porque assim, cada país, por exemplo, Estados Unidos, cães, é uma burocracia muito grande, certo? Mas é obrigatório o uso de microchip. Gato já não precisa. Por exemplo, se eu quiser viajar com um gato para os Estados Unidos hoje, a gente faz a vacina antirrábica, aguarda os 30 dias e vai-se embora. Ele não precisa nem de sorologia. Olha aí, bem Canadá, mesmo protocolo. Mas já a União Europeia, tanto o cão quanto o gato precisam de sorologia. Então, assim, a gente tem que realmente ver qual é o país, né? E qual a exigência para aquela espécie que o país exige. Aí a gente consegue fazer, por isso que precisa de tempo, porque sempre tem mudança. Às vezes o o Ministério da Agricultura tem alguma mudança. Então, se o cliente falar comigo hoje para os Estados Unidos, eu vou olhar de novo hoje. Depois da porque vai que teve uma portaria ontem que mudou. Modificação não, né? De Trump não botou nenhuma lei para
Até o momento não. Não sei se tá taxando a parte da importação dos cães lá. Uma coisa que a gente não pode nem duvidar, porque do jeito que ele Me ajude, né? Trump, me ajude. Ô, Renato, agora você ia fazer uma pergunta, né? Não, eu ia perguntar justamente sobre essas questões, porque não faz muito tempo, né, Renato, a gente viu aí, infelizmente, um dos cãezinhos faleceu, né, chegou a falecer, e ele começou ali uma ideia de virar lei, né? Até virou, se eu não me engano. Pois é, então, você sabe como é que tá essa questão? Se realmente essa lei foi concluída, né, se foi colocada em prática, porque a ideia era justamente essa, assim, porque quando a gente pensa, né, em levar o nosso cãozinho ali, que a gente trata tão bem, né, que, enfim, que tem um amor, né, maior do que qualquer coisa, você tem que deixar o cãozinho ali 2, 3 horas, né, num porão, que você não sabe nem direito onde é. Né, dependendo da companhia aérea, eu sei que tem companhia aérea lá fora que trata até melhor do que a pessoa, né? Uhum. Que isso é maravilhoso, né? Mas quem não tem, como as nossas companhias aqui são meia, né? A gente não sabe exatamente onde coloca o nosso animalzinho. Como é que tá essa situação? Você sabe de alguma informação com relação a isso? Olha, a última vez que eu dei uma olhada, se não me engano, virou lei. Não tô lembrado agora o nome do animalzinho que sofreu, que foi um Golden. Isso. Ele, né? Foi... tipo extraviado, né? Veio parar aqui em Fortaleza, né? Era pra ir pra Minas Gerais. As bagagens da gente é extraviada. Pois imagina, né? Um animal que acabou teoricamente era para ser rastreado. Estão dizendo que a lei é justamente para você ter essa rastreabilidade agora. Saber exatamente onde está a bagagem de um ser vivo. Sim. Por que acontece? Qual o problema? Esse animalzinho parece que ele foi extraviado, foi para outra região e ele ficou lá, foi retirada a bagagem, ele ficou no sol. Os cães e os gatos, diferente de nós humanos, eles não conseguem dissipar calor através de suor, porque eles não têm glândula sudorípara, então eles não suam como nós. Quando a gente está com calor, a gente tenta refrescar o nosso corpo suando. Os animais não têm isso. Então eles aumentam a temperatura corporal muito rapidamente, o que chamam de hipertermia. E aí, como ele ficou muito tempo lá tentando saber o que se poderia fazer, esse animal ele absorveu uma quantidade de calor muito grande. E aí ele veio aumentar a temperatura, paralisou outros órgãos e morreu a óbito. A lei, se eu não me engano, ela relata o quê? A partir de agora, esses animais eles precisam ser rastreados. Eles vão ter um código de rastreio para você saber por GPS onde esse animal exatamente está. Mas para vocês, tutores que estão levando animais, principalmente na parte de porão, é interessante que vocês também coloquem. Tem uns tagzinhos que você consegue fazer esse monitoramento. Sim. Porque caso tenha uma falha, você já tá de olho, você né? tem uma segunda opinião que depende da companhia. Você é um animal tal, o animal viajou para tal canto e vocês conseguem tentar rastreá-lo, não se confiando 100% na companhia aérea. Porque falhas podem acontecer e quanto mais protocolos de segurança a gente tiver, melhor para evitar esse tipo de problema. Sim. Porque realmente é uma coisa absurda que aconteceu. Renato, a gente tá falando... Era Joca o nome do Golden. A gente está falando em levar o animal e quando é preciso deixar. Você viaja e deixa o animalzinho ali, Ave Maria, é um latido, Dizem até que gatinho é melhor a gente não tirar do cantinho dele, né, Renato? É melhor deixar ele lá em casa mesmo, né? No cantinho dele, com a areiazinha dele. O gato é bem fora a parte, né? O gato ele é um animal realmente assim, mais independente. Então, assim, ele gosta muito do próprio ambiente. Agora tem que ter o cuidado de colocar pessoas para poder fazer a alimentação, a troca de água, todo aquele cuidado que precisa, mas de preferência pessoas de confiança, porque até quando a pessoa estranha, os gatos estranham e movimento. Mas hoje em dia a tecnologia ela é tão massa que você consegue ter hoje uma ração em que você bota a sua voz, chamando os gatos para comerem, ele joga automaticamente e assim, queira ou não queira, você tem isso. O chinês faz tudo, né? Os chineses fazem tudo. Então você consegue hoje falar, em dia tem, né, manter voz, você pode ter gravação dizendo a hora de comer, ele solta a comida no horário que você determina, então tudo isso você consegue. Agora, caso vocês optem por levar esses animais para um hotel, aí tem que ver. A mesma coisa que uma companhia tem suas exigências, esses hotéis também tem. Você vai colocar animais dentro de um ambiente, o seu animal ele tem que estar com todo o protocolo de vacinação feito, de preferência com antecipação para estar imunizado e não ser feito hoje para colocar esse animalzinho amanhã, para amanhã. Não dá, né? Então você prepara com antecedência, se programa, pega as exigências, você precisa da vacina tal, tal e tal. Então você prepara, se organiza para quando você viajar, você já está com tudo e reserva, né? Também porque é bem geralmente cheio, principalmente quando tem períodos de
carnaval, uma coisa desse tipo, que o pessoal às vezes não quer levar, ou o hotel não recebe. E sem contar, eu ia dizer exatamente isso, Renato. É muito difícil você, né, ter ali não é uma coisa ampla ainda, não é uma coisa, né, que todos os hotéis recebem, muito pelo contrário. Não só hotéis, restaurantes e tal. Quando a gente tem um animalzinho que quer levar mesmo, é uma dificuldade. Você tem que ir atrás, assim, pra ver um local que receba e que, né, às vezes tem uns locais que recebem, mas cobram uma taxa, né, de limpeza, enfim, tem todo um processo que realmente tem que se programar, senão não dá certo. Hoje em dia já tem até muitos hotéis que são pet friendly, que você consegue levar seu animal e interagir tranquilamente. Agora tem determinados espaços, até nesses locais, como restaurantes, né? Que não é permitido. Assim como shoppings hoje em dia já permitem, mas quando chega na praça da alimentação, eles não são permitidos. Por causa que queira ou não queira, o cheiro pode fazer com que esse animal fique um pouco mais aguçado, e aí realmente não é permitido. Mas, assim, muitos hotéis mesmo já vem abrindo as portas devido à necessidade que a família hoje em dia. Hoje em dia é aquela família um pouco mais reduzida, né? Na época de antigamente, que era 6, 9, 10 filhos. Hoje em dia, às vezes tem gente que tem 1, 2, ou não tem nenhum e tem um pet. Porque às vezes teve alguma dificuldade, entendeu? Não tem, aí cria um animalzinho justamente para fazer essa parte emocional, ter essa companhia, porque o animalzinho realmente é muito fantástico, muito maravilhoso, né? E aí, Renato... não pede pra comprar nada, né? Não pede presente, não chora, não dá choro. Pede sim. Claro que pede. No shopping, quando bota ele perto de um petisco pra ver se ele não vai te pedir. Mas, Renato, quero falar sobre uma coisa que pesa um pouquinho no bolso também, né? A documentação é uma burocracia, como a gente percebeu, bem vasta, né? Tem como ter uma ideia do custo, do valor aí que vai... Além da viagem, né? Que a pessoa já tá gastando ali o dinheiro pra viajar, né? Quanto é que custa aí pra gente chegar nesse... Finalmente, toda essa documentação que é necessária? Vamos lá. Como a gente falou, no Brasil é bem mais tranquilo. Então, você tendo sua vacina antirrábica, é somente um atestado de saúde. Que aí vai variar de acordo com a região. Esses valores podem variar de... sei lá, falando assim de veterinário, de 150 a 300 reais. Você fazer o atestado, ele estando com cartão de vacina válido. Certo. Já alguns protocolos, como por exemplo a União Europeia, esse valor ele pode chegar até 3 mil reais. Entendeu? Toda a documentação de microchip, vacina, sorologia, CVI, todo o preenchimento do certificado veterinário internacional, que é burocrático, e muitos tutores com receio de perder o voo, fazem com que o veterinário faça a etapa. Porém, ela pode ser preenchida pelo tutor. Só não pode ser preenchida quando chegar na parte do atestado de saúde. Quando chegar lá, ela vai ter que contratar o veterinário para fazer, mas ela pode fazer esse anexo todinho e concluir. O grande problema é que eu já vi tutores perdendo o voo, dizendo que sabia fazer e não teve tempo, porque tem um período. Eita. Você tem um tempo para fazer, e são 10, ele só permite você entrar com 9 dias de antecedência. Você manda a documentação, deu errado, ele manda a correção. Você tem que corrigir, mandar mais 48 horas para eles responder. E aí, se você não sabe fazer o passo a passo, assinatura eletrônica de documentos, toda essa documentação, corre o risco de você chegar no dia sem o CVI e não embarcar. Inclusive, a gente fez até um curso. Foi o primeiro curso do Brasil que a gente lançou aqui em Natal, sobre atestado de saúde, tanto nacional como internacional, focado na União Europeia. Sim. Eu vi que estava tendo essa dificuldade de demanda, muitos veterinários com dificuldade, e eu vendo muitos colegas se prejudicarem, às vezes por tentar fazer uma documentação, errar, como teve casos de alguns veterinários que erraram o protocolo, e o tutor, com certeza, tutores que viajam para fora, têm um poder aquisitivo bom, e aí realmente vieram em cima, aquele processozinho que queria, tudo. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, a gente lançou esse curso aqui, tivemos uma demanda muito boa, falamos sobre toda a parte de protocolo, com tudo, desde a parte de microchipagem, ensinando todo o passo a passo, e dando suporte para esses veterinários que fizeram nosso curso durante 6 meses, e graças a Deus tá dando certo, a gente está tendo um grupo bem coeso, que está conseguindo fazer isso de forma correta. Inclusive, a gente está lançando até o curso online, já está tudo gravado, acho mesmo que a gente está para o Brasil todinho, focado justamente na União Europeia e Brasil. Para o pessoal entender realmente, né, se você quiser viajar aí, né, com o seu pet, tem que se programar, tem que fazer aí a documentação meses antes. Tirar um dinheirinho para a Europa, né? Então, né, separar o dinheiro também. Bingo, não insista em ir para a Europa. Acaba com o cachorro com o nome de Bingo é porque tem dinheiro. É verdade, é verdade. Não, ele não entrou ainda nas betas, ainda tá no jogo do bicho. Sei não,
Mas, Renato, quero te agradecer. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acho que ficou bem claro Muito aqui. bacana, rapaz, muita Pois é, né? informação, né? Muita informação. Quem deseja viajar Eu com lá o seu sabia cãozinho, que com o seu precisava de gatinho. passaporte para levar bingo para... Tem. Inclusive, né? ontem entrou em contato comigo uma cliente que ela mora na Ucrânia, só que como a Ucrânia está em guerra, ela está indo para a Polônia para poder Sim. passar. Então, todos os trâmites que a gente faz é para a Polônia, que é na União Europeia, Aham. e de lá que ela vai tentar entrar na Ucrânia com o PET. Mas. Porque a Ucrânia, existem alguns países que não têm relações comerciais com o Brasil. Então, tem que ver diretamente com a embaixada lá, com a documentação para poder entrar. Então, como a gente, Sim. se eu não me engano, a Ucrânia não tem. Como ela vai parar na Polônia, eu fiz a documentação toda para a Polônia. Sim. E agora eu estou indo fazer uma da Argentina, que a cliente está indo domingo. Fazer um acordo de paz lá, né? Era o ideal, né? O ideal mesmo. Mas, Renato, quem quiser te encontrar, quem tiver, de repente, aí pensando justamente em fazer isso, uma viagem, né, daqui a uns 6 meses. Depende do país, né? Pois é, dependendo do país, como é que faz, como é que a gente te encontra? Vocês podem me encontrar através das redes sociais, o @disquevetapp. Nós somos um serviço de atendimento veterinário exclusivamente em domicílio, então a gente só atende na casa do cliente. Sim. E aí, entrando em contato, falando comigo por lá, ou pelo WhatsApp, no número código 84 996545599, a gente consegue dar Repete, todo o Renato, por gentileza. 996545599. Certo. A gente consegue dar todo o suporte de suporte, retirar né? porque assim, muita gente, o cliente chega querendo viajar. Primeira coisa, eu tenho que fazer um diagnóstico. Pra saber se ele tá com a documentação, se vai dar tempo e tudo. Porque começar. Ah, mas eu queria viajar em março. Não pode, amigo. Aí chega lá, Chega, cartão de vacinação tá todo aí louco. eu faço primeiro um diagnóstico para saber Sim. se vai ser possível ou não. E aí, quando a gente combina tudo, a gente inicia todo o protocolo. Todo do processo, né? Que, Isso. como você percebeu, é demorado. Então tem que se planejar. Renato, muito obrigada, viu? Prazer te conhecer. Muito obrigada pelas informações. Renato Godeiro, vai lá, segue ele no Instagram. Então liga pra ele se você tiver alguma dúvida, né? Ou se você realmente já tá pensando aí em levar o seu cãozinho, o seu gatinho, enfim, o seu animalzinho pra viajar junto com você, juntinho de você, tem que se programar, tá certo? Renato, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e queria agradecer o convite da Roval, juntamente com a Jovem Pan News, pela oportunidade de poder explicar um pouco mais para vocês, tutores, como é o viajar com pets, dentro e fora do Brasil. Maravilha! Deixa eu mandar também um alô especial pra todo mundo lá que faz a Roval. Muito obrigada, recebi um presente eu não, né? O Kiwi. Kiwi tá chique, viu? Kiwi recebendo presente, ganhou lá um monte de coisinhas maravilhosas, Edivan Martins, lá da Roval Pet. E quero agradecer, muito obrigada, viu, pelo carinho da Roval com o meu Kiwizinho, sim. Ó, gente...